O Rio São Francisco é um rio que sofreu muitos impactos antrópicos. Sua ocupação veio desde o século XVII. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, avança por terras nordestinas e deságua em Alagoas e Sergipe. Ele passa por 5 estados: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ele também tem um grande potencial hidrelétrico. Ele é a quarta maior bacia que tem o quarto maior potencial de produzir energia no nosso país. Ele também, ao invés do rio avançar no mar, o mar que avança no rio. Isso por ele ser muito impactado. A gente pode perceber isso também na Foz. E ele também perde muito volume hídrico, pelo fato de grande parte de suas águas estarem represadas, dedicadas à produção de energia, pensando em um desenvolvimento socioeconômico e também em um meio natural. Ele também tem bastante influência em projetos de irrigação, principalmente de Petrolina Juazeira, que é a fruticultura irrigada, que é a produção e o cultivo de uva, em que se dá 2 vezes por ano. Isso pensando em um agronegócio nacional. A transposição do Rio São Francisco é um tema bastante polêmico, pois engloba a tentativa de solucionar um problema que vem afetando a população do semiárido brasileiro há muito tempo. E, ao mesmo tempo, trata-se de um projeto delicado ao ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil. Nasce na Serra do Canastra, em Minas Gerais, e após passar por 5 estados brasileiros, o Rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico, e sua extensão é de 2,7 mil quilômetros. O projeto de transposição surgiu com o argumento de acabar com a falta de água na região do semiárido, através da transferência de água do rio para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste. O Atlântico Norte e Nordeste é composto por rios que em sua maioria são caudalosos e perenes, que banham grandes áreas do Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Piauí e Amapá. Alguns de seus rios possuem grande importância como hidrovia, pela qual é transportada a produção agrícola regional. O Atlântico Sul-Sudeste é composto por rios de importância regional, situados a partir da divisa do Rio de Janeiro e São Paulo. Os rios que pertencem a esse trecho são fonte para a geração de energia, são utilizados como via de transporte hidroviário ou são fontes para o abastecimento da água. O Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo. Essas reservas estão distribuídas em rios caudalosos que compõem bacias hidrográficas de longa extensão, favorecem a produção de energia elétrica e também a navegação. Diante da imensa abundância hídrica que o Brasil possui, salvo o sertão nordestino, o país está praticamente imune à falta de água, ou pelo menos não possui grandes preocupações nesse sentido, o que é um grande privilégio, já que a escassez desse importante recurso já se tornou realidade em muitos países, e as previsões são pessimistas em relação ao assunto, até porque sabemos que a água não é infinita, como acreditavam. O Brasil possui o maior aquífero do mundo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que seria capaz de abastecer o planeta por 250 anos. Também temos a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Apesar da grande disponibilidade de recursos hídricos no Brasil, esses não estão distribuídos de maneira uniforme e algumas regiões apresentam escassez. O Brasil desperdiça quase metade da água potável através de perdas físicas e comerciais. Porém, nos anos 70 começaram a surgir uma maior conscientização da sociedade na forma de utilização dos recursos hídricos, o que é ótimo, porque o Brasil tem uma grande disponibilidade hídrica e também tem a obrigação de preservar esse recurso para gerações futuras. Vou falar também sobre as características da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná tem grande importância nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, pois além de servir para o abastecimento da população e dos zonas agrícolas, também é de grande importância para a geração de energia e transporte fluvial. O seu rio mais importante é o Rio Paraná, que recebe as águas de muitos afluentes, como por exemplo o Rio Tietê, Paranapanema e Grande. Ela abastece o reservatório da usina hidrelétrica de Itapu, que é considerada a maior do Brasil, e sua área é de aproximadamente 879 mil km². A bacia do Rio Paraná abrange os territórios do Distrito Federal e mais 6 estados: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. Ela é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de energia elétrica, e sua principal rota de navegação é a hidrovia Tietê-Paraná. Vou falar sobre a bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, que está localizada na região centro-norte do território brasileiro.
Ela estende-se pelos territórios do estado de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Maranhão e Tocantins. Ela é composta pelo principal rio, o Rio Tocantins, e seu principal afluente, o Rio Araguaia. Suas principais características são que esta bacia drena cerca de 10% do território brasileiro. Os principais rios dessa bacia possuem nascente nos diversores do Planalto Central. Ela ocupa uma área de cerca de 967 mil quilômetros quadrados. Apresenta como principais biomas a Amazônia, na região norte e noroeste, e o Cerrado nas demais áreas. E ela possui grande importância na economia da região, porque como grande parte dela é navegável, ela possui uma importante via fluvial para produtos, como principal a soja, produzida em grande quantidade na região central do país. Grupo 5, nosso tema é Hidrografia e Recursos Naturais. Meu nome é Maria Júlia e eu vou começar a falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. A bacia do Rio Amazonas consiste no conjunto de todos os recursos hídricos da área banhada pelo Rio Amazonas e seus afluentes. Ela constitui uma das 12 bacias macrohidrográficas do território brasileiro, sendo a maior de todas elas. Considerado o segundo maior rio do mundo, atrás apenas do Nilo, no Egito, o rio percorre uma área de 6.400 quilômetros, antes de desaguar no Oceano Atlântico. Com extensão aproximada de 388 mil quilômetros quadrados, a Bacia do Atlântico Leste está localizada nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. A Bacia do Atlântico Leste está inserida numa região de clima tropical, quente e úmido. E os biomas presentes na bacia são a Mata Atlântica, a Caatinga, os manguezais e pequena parte do Cerrado.